Bom, vamos lá então, vamos dar prosseguimento com a nossa aula nessa parte 2. Essas mudanças gerais colocadas em prática pelos bolcheviques não ficaram restritas a paz, pão e terra. Essas medidas foram então a divisão de terras entre os camponeses, o controle das indústrias que passa para as mãos dos próprios operários, os bancos que eram de capital estrangeiro passam a ser nacionalizados, né? Então os bancos que também eram de burgueses russos passam a fazer parte agora do governo. É feita uma ampla campanha de alfabetização da população russa, tanto dos camponeses quanto dos operários e pequenos comerciantes. E as várias etnias, os vários povos, as várias culturas que existiam nesse vasto território russo e eram tão reprimidas na época do czarismo, passam a ter suas tradições respeitadas. Outro ponto muito importante que aconteceu com a Revolução Russa de 1917 é os direitos das mulheres. As mulheres passaram a ter direitos políticos, então elas poderiam agora votar e ser votadas. Elas eram incentivadas tanto ao trabalho quanto ao estudo, e foram criadas diversas creches e também foi instituída a necessidade de criar uma cultura de divisão de tarefas domésticas entre homens e mulheres para que elas tivessem essa possibilidade de seguir a sua vida particular, de seguir trabalhando, de seguir estudando. Então, o papel das mulheres foi muito importante para a radicalização do processo na Revolução Russa, né? As mulheres compunham um grupo e forçava que as medidas fossem cada vez mais profundas, cada vez mais radicais. Só que nem tudo foi de flores, né? Em 1918 inicia uma guerra civil na Rússia. Mas por que isso acontece? Vamos ver. Bom, ainda em 17 é criado o Exército Vermelho. Aqui a gente tem o brasão do Exército Vermelho, novo exército russo que é criado e que fica sob a liderança de Leon Trotsky. Em março de 1918, a Rússia assina com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado vai ceder territórios russos para a Alemanha e a Rússia também vai se comprometer a pagar uma indenização para a Alemanha. Então aqui vocês vão encontrar esse mapa também na apostila de vocês. O que está de vermelho é o território russo que vai ficar instituído em 1918, porque tudo isso aqui que está mais claro é cedido para a Alemanha nesse tratado. Vai haver uma pressão externa e interna muito grande a esse processo que vai formar o Exército Branco, que tem o brasão aqui representado. Bom, essa pressão externa é porque os países capitalistas não querem que esse exemplo da Revolução Russa se espalhe para outros países. Então vão fazer uma pressão para acabar com esse processo. E internamente, existem alguns grupos de nobres e burgueses que não estão nada contentes com as medidas que foram tomadas. Então vão incentivar o fim desse processo revolucionário. Inicia-se então, em 21, um processo de centralização política. Terminada a Guerra Civil, com a vitória do Exército Vermelho, vai ser instituído um partido único, o Partido Comunista. E em 1922, vai ser formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente pode ver na nossa apostila esse mapa aqui. Então, o que está de verde é o território russo, e o que está num tom mais lilás são as outras repúblicas que vão se somar à Rússia e formar a União Soviética. E aqui a gente tem a bandeira da União Soviética. Cada república tinha sua bandeira individual, mas de maneira centralizada passavam a adotar mais essa bandeira. Bom, isso vai ter consequências e repercussões, mas isso daí a gente vê nos próximos capítulos. Até mais!